Olá, Escorpião! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Emanuel Velasque e esta é a sua leitura de tarô para esta semana. Escorpião, atenção! Farei uma leitura sobre trabalho e uma leitura sobre relacionamentos. Então, Escorpião, vamos ver aqui as primeiras cartas da sua leitura. Primeira carta, temos a energia do diabo. Carta número 2, nós temos a energia da sacerdotisa. Carta número 3, nós temos aqui a energia da justiça. Respira fundo, concentra, Escorpião. Vamos ver mais cartas, mais orientações, mais previsões para esta semana. E claro, Escorpião, bastante atenção, ó. No final desse vídeo hoje tem o jogo das 3 cartas. O que é o jogo das 3 cartas? São 3 cartas, você escolhe uma das 3 cartas, a 1, a 2 ou a 3, e a cartinha que você escolher, ela vai trazer uma previsão, uma mensagem a mais para você. Então, Escorpião, aproveita esse momento, se concentra e escolha intuitivamente carta número 1, número 2 ou a carta número 3. Guarde na sua memória a cartinha que você escolheu, porque no final desse vídeo você vai conferir o resultado, você vai conferir o jogo das 3 cartas. Escorpião, vamos ver aqui, ó, atenção. Primeira carta complementar. Primeira carta complementar, nós temos aqui energia do valete de ouros. Carta número 2, nós temos um 9 de paus. Carta número 3, nós temos aqui um 7 de espadas. E última carta da leitura, Escorpião, nós temos aqui um 4 de paus. Carta da Justiça com 4 de paus. Aqui está falando sobre a busca por equilíbrio para essa semana. É uma semana positiva em algumas áreas, tem aqui alguns pontos de atenção muito importantes que eu vou estar passando para você. A leitura começa por trabalho, depois eu falo sobre relacionamentos, tanto para os solteiros, né, quanto para quem está namorando, casado. Então são leituras diferentes ali em relacionamentos. Mas eu já quero dizer para você que essa é uma semana que está buscando a busca por equilíbrio, né? 4 de paus falando de organização e a própria carta da Justiça falando sobre rever algumas coisas para continuar avançando. Então ela não é uma semana neutra, não é uma semana parada, bem pelo contrário. Ela é uma semana onde podem haver algumas mudanças no sentido de crescimento. Estou falando tanto em relacionamentos quanto em trabalho, e isso vai depender do conselho aqui das cartas que eu vou falar para você, e isso vai depender de como que você reage diante de cada situação. Falando sobre trabalho, a energia que chega aqui é uma energia muito boa, uma energia de negócios, tá? De produtividade, de produção. Então você vai ver que essa é uma semana onde o nível de criação vai estar muito em alta, e aqui eu estou falando tanto de criatividade quanto de propriamente colocar a mão na massa mesmo, fazer aquilo que precisa ser feito. Ela é uma semana muito dinâmica e você pode ter, inclusive, 2 coisas importantes: um acúmulo, né, de demandas, ou seja, então se você é empreendedor, se você trabalha com produtos e serviços, pode ser um aumento, né, na demanda em clientes buscando você ou perguntando como é que funciona, querendo saber valores, prazos, como que funciona o seu serviço, o prazo de entrega, enfim. Então essa carta do diabo já fala desse dinamismo no trabalho, mas uma energia muito boa. E aí a busca pelo equilíbrio é justamente saber lidar com toda essa situação que chega. Você está atendendo um cliente, já tem alguém perguntando alguma coisa. Você está falando alguma coisa, já tem alguém pedindo outra informação. Então essa busca por equilíbrio é justamente, como eu falei, para você continuar crescendo, para você continuar se desenvolvendo. Então você vai ter que dar esse controle, olha, já vou te atender, me dá um minuto, estou falando com essa pessoa. Principalmente se você fala, né, por WhatsApp, por exemplo, porque no WhatsApp as pessoas não têm noção da fila que fica ali de clientes perguntando, porque a pessoa mandou mensagem para você, ela quer ser respondida, mas você pode estar lá já no aparelho, né, respondendo 1, 2, 3 pessoas e a pessoa fica ali esperando. E aí, como que faz nessa dinâmica, né? Como que você se prepara para isso? Então ela é uma semana já mais expansiva, só que você tem que ter esse controle de como vai falar com as pessoas para que continue, né, aproveitando toda a demanda que chega para você. A outra informação, falei que eram 2 informações importantes, a outra informação que chega aqui é uma oportunidade de novo negócio. Essa oportunidade de novo negócio não necessariamente é fora da sua área. Me parece aqui que é um novo cliente muito bom que chega para você, tá? Um cliente em potencial, um cliente aí, ou um parceiro profissional também, né, porque a gente está falando de oportunidade, então pode ser um cliente que está conversando com você para fazer um grande aporte, uma grande compra, uma grande aproximação,
ou é um parceiro, um sócio, uma pessoa que se aproxima de você para que juntos, né, vocês criem aí uma outra via de renda, por exemplo. Para as pessoas que trabalham no regime CLT, como eu falei aqui no núcleo da leitura, é uma semana bastante agitada, tá, Escorpião? É uma semana bastante intensa, com muito trabalho, com muita demanda. Então, por que tem acúmulo de demanda? Porque às vezes pode ter algum imprevisto com algum colega e aquela demanda acaba repassando para outros colegas. No caso, você. E aí você vai ter que absorver essa demanda, mais fazer a sua, mais ajudar alguém e provavelmente ter uma pessoa nova chegando aí na equipe também muito em breve nessa semana. Ou já chegou, ou está chegando, ou são novidades. Valete de Ouros também fala de novidades. Então, de repente, você, além de ter esse acúmulo, né, essa alta demanda de trabalho lá no seu trabalho, talvez tenha um computador novo, tem que instalar vários programas novos, né? Ou tem que trazer internet, por exemplo, para poder instalar nesse computador. Então, tem algo novo, alguma novidade aí que também mexe com essas questões aí da dinâmica do trabalho. Em todos os casos, tá, Escorpião? Em todos os casos, uma semana muito boa, uma semana muito positiva, uma semana de crescimento. Só que você vai ter que administrar isso muito bem, que é a carta da justiça. Você vai ter que estar trazendo o equilíbrio de fazer, descansar, de demandar e observar, de fazer o que precisa ser feito, mas também de recuperar aquele tempo fazendo uma outra atividade. Então, para não deixar a peteca cair, porque se você tentar fazer tudo ao mesmo tempo, dando atenção para todo mundo, alguma coisa pode dar errado. Então é importante que você tenha justamente esse equilíbrio e esse controle profissional nas suas mãos nessa semana. E Justiça com 4 de paus são duas cartas muito boas que falam de administração daquilo que está acontecendo. E como eu falei, não é uma semana neutra, ela é uma semana que você administra para continuar crescendo. Escorpião, vamos falar sobre relacionamentos. Atenção, só quero lembrar você, claro, de deixar um joinha aqui no vídeo, aqui no canal, que é muito importante, Escorpião. Deixa um joinha, deixa uma mensagem, aproveita, se inscreve no canal, né? Confere se você está inscrito aqui no canal. Ó, todos os domingos às 5 horas da tarde, tem um vídeo novo aqui para você. Então você tem dia, data e hora, né, para receber um vídeo novo para sua leitura. Não é na segunda, na terça, na quarta, na quinta, é sempre no domingo às 5 horas. Então, se inscreve no canal para você aproveitar todas as suas leituras. E agora vamos falar sobre relacionamentos. Aqui, ó, primeiro eu vou falar para os solteiros, pessoas livres e desimpedidas. Depois, para quem está namorando, noivo, para quem está casado. Para os solteiros, sacerdotisa com 9 de paus. Aqui tem uma certa timidez, né? Sacerdotisa com 9 de paus representa timidez. Aqui tem uma timidez que causa obstáculos numa possível relação. Então, e aí você vai ter que ir com calma diante disso. Tem mais isso, tá, Escorpião? Então é uma leitura bem complexa aqui para os solteiros. Quem está solteiro está tentando falar, tentando mostrar os sentimentos, tentando ser percebido para alguém, mas não está sendo percebido. Está tentando chamar a atenção de uma pessoa, está tentando conversar, está tentando ganhar espaço e está encontrando alguma dificuldade. Tem que ter calma nesse momento aqui, porque a outra pessoa que você quer chamar a atenção, a outra pessoa que você de repente quer chamar mais para próximo de você, né? Quer chegar mais junto da pessoa. Aqui, ó, ela tá olhando pro outro lado, mas não no sentido de relacionamentos. Ela tá preocupada em resolver outras coisas da vida dela. Então, se você está convidando uma pessoa para sair, está tentando se expor, está tentando chegar em algum ponto específico, olha só, essa pessoa ela pode ali simplesmente estar recuando nessa semana, Escorpião, porque ela está com uma outra demanda familiar, pessoal, profissional, financeira. Então, não é diretamente, eu estou saindo com outra pessoa e não vou sair com você. Aqui a grande maioria, lembrando que é uma leitura geral, tá bom? Mas a grande maioria das pessoas já está envolvida com outro tipo de problema e você pode estar encontrando alguma dificuldade para chamar a atenção dessa pessoa. Aqui no outro caso eu falei bastante de timidez, né? Então a timidez, se você está afim de alguém, está esperando uma atitude dessa outra pessoa, tá? Então porque aqui ressoa dessas duas formas. Ou está encontrando dificuldades em chamar a atenção, ou essa pessoa ela está se sentindo tímida, acuada. E aí o que é a timidez, né? A timidez ela vem da incerteza, vem da insegurança. É uma pessoa que você está conversando, que você está afim, que você já fala, mas que essa pessoa se sente insegura em falar com você, se declarar, convidar você para sair ou alguma coisa do tipo. E digo mais, talvez você já saiba quem é essa pessoa, até você está afim de fazer alguma coisa e a pessoa não toma uma atitude, ou você nem sabe quem é essa pessoa aqui, mas se
se está aparecendo aqui, é porque esse alguém, ele já observa você nas redes sociais, presencialmente, pode ser um colega de trabalho, né, por causa do 9 de paus e a carta da justiça, mas aí tem esse momento de que a pessoa não se sente à vontade ainda para falar algo a mais, para se declarar, para convidar para sair ou alguma coisa desse tipo. Então aí, nesse caso, se a pessoa está insegura, se a pessoa está tímida, é porque ela ainda não sentiu segurança se você está afim. Então o que você pode fazer nessa semana, Escorpião, é deixar as coisas um pouco mais transparentes, um pouco mais claras. Se você quer chamar a atenção de alguém, não adianta fazer muitas coisas, tem que ir com calma, porque essa pessoa está preocupada com outras coisas. Se você desconfia que alguém quer chegar em você, mas que não está encontrando uma dificuldade, você pode simplesmente abrir um pouco mais a comunicação para que essa pessoa se sinta mais segura. Então, ela vai se sentir mais confiante para poder te mandar mensagem, de repente convidar para sair, enfim, vocês fazerem alguma coisa. Eu diria que, sinceramente, Escorpião, se combinar direitinho, todo mundo sai ganhando nessa semana. A questão aqui está na timidez, está na dificuldade em chamar a atenção, porque não há uma sintonia para essa semana. Lembrando que Urano, se eu não me engano, Urano está em Touro. Então, isso também acaba impactando bastante, tá? Mas eu não quero trazer muito de astrologia aqui não, vamos focar no tarô, né? Então, aqui tá falando um pouco dessa desconexão. Tá bom, Escorpião? Então, bastante atenção para ir com calma, mas é uma semana de evolução. Então, o que eu falei no início da leitura, se você conseguir, né, ter o comportamento certo na hora certa, você tem resultados positivos. E é isso que eu estou falando aqui para você. Na hora de avançar um pouco mais ou na hora de abrir o espaço para deixar a pessoa se aproximar de você. Para quem está namorando, para quem está noivo, lembrando que daqui a pouco tem o jogo das 3 cartas, hein? Escolheu a sua cartinha, né? Tá quase na hora de você ver a sua previsão extra. Agora, para quem está namorando, para quem está noivo, para quem está casado, Escorpião, vamos ver aqui, ó. Sacerdotisa com 7 de espadas. Aí aqui tá falando de o seguinte, ó. Aqui é uma semana para ter um pouco mais de atitude dentro do relacionamento. Tá, Escorpião? Aqui não é que é uma semana morna, não é que é uma semana parada, não é que é uma semana sem atitude, mas aqui tá passando por um momento onde você, Escorpião, precisa ter uma voz um pouco mais ativa. Mas temos um 7 de espadas aqui. Então essa voz ativa que você tem, você vai ter que escolher muito bem o tom de voz para falar com a sua esposa, com o seu namorado, com o seu noivo, né? A pessoa que já está com você. Porque olha só, o tom de voz define muito para onde essa balança da justiça vai desequilibrar. Até o próprio 4 de paus, se você observar, 2 gravetos para um lado e 2 gravetos para o outro, trazendo equilíbrio, né? E representa também ali o equilíbrio da balança da justiça. Então isso significa o tom de voz. Como que você vai falar com o seu parceiro? E uma atitude sua muito importante precisa ser tomada nessa semana sobre o seu relacionamento. Então, algo que você gosta, tem que falar, algo que você não gosta, também tem que falar. Então, sabe, parece que você está entrando numa zona onde a voz ativa pode estar sendo prejudicada. E você precisa recuperar essa voz ativa. Isso é muito importante. Só que do jeito certo. E o jeito certo, né, é justamente medindo, mensurando o tom das palavras. Ou seja, não adianta você apontar, chamar, gritar, dar piti e tal, aquela coisa toda. E aí vai desequilibrar a balança e vai para o lado negativo. Mas também não adianta você falar uma coisa importante e a outra pessoa simplesmente não ouvir. Seu parceiro aí, sua parceira, né, simplesmente não prestar atenção naquilo que você falou. Então você tem que encontrar a forma correta de fazer a comunicação entrar. Só que com o 7 de espadas, que é uma carta que já, por natureza, pede atenção. Então atenção para não ser tão intenso, mas também para não ser tão indiferente. Que às vezes a gente quer falar uma coisa, a gente fala, né, e fica no ar ali, a gente nem sabe se a outra pessoa prestou atenção ou não. Então é muito importante que você se certifique, né, que a outra pessoa entendeu aquilo que você gostaria de falar. Escorpião, isso é muito importante para a manutenção do relacionamento. Aqui estão as 3 cartas, carta número 1, número 2 e a carta número 3. Qual cartinha você escolheu, qual mensagem você vai receber e atenção. Como que você faz para receber a sua mensagem? Escorpião, na quinta-feira eu fiz uma live aqui no canal, totalmente ao vivo, e ao vivo mostrei as cartas.
Se você perdeu a live da quinta-feira, tá tudo bem, não se preocupa. Eu resgatei a live, editei a live e coloquei ela aqui, ó. Então, se não apareceu aqui, toca na tela do seu celular que vai aparecer. Clica aqui nesse vídeo, vai lá e receba a sua previsão, a sua mensagem extra. Escorpião, um grande beijo para você, uma feliz vida e eu vejo você aqui nesse vídeo.